Hoje em dia, a marca é uma das características que mais refletem na hora da comercialização de um produto. Nós conversamos com o empresário Valpírio Monteiro, palestrante da Semana Acadêmica Integrada de Design Visual e Design de Moda, sobre a importância do posicionamento da marca nas empresas. Valpírio, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Então, eu criei uma empresa e agora eu estou na fase de implementação da identidade visual, de criação da marca. Que tipo de propriedades eu preciso ter, essa marca, ela precisa ter para a empresa se posicionar bem no mercado e que a marca também fidelize quanto à empresa? Hoje a gente trabalha, nós desenvolvemos uma metodologia processual que a gente trabalha em 3 níveis para desenvolver uma marca. O primeiro nível, que é o nível da estratégia, a gente define a estratégia da marca, e essa estratégia da marca, questão básica, premissa básica, que ela tem que estar alinhada à estratégia do negócio. Seja o negócio de uma empresa, seja o negócio de um produto dessa empresa ou de um serviço dessa empresa, mas essencialmente a estratégia da marca, ela tem que estar alinhada à estratégia do negócio. Nesse nível estratégico, a gente define então esse posicionamento de marca, os atributos, os valores, a essência, a linguagem e a identidade. Então tem todo esse composto que a gente define dentro dessa primeira esfera que a gente chama de esfera estratégica. A segunda esfera, que a gente chama de esfera da experiência, a experiência a gente tangibiliza todo esse pensamento, esses conceitos levantados no nível da estratégia. Então, o que é a experiência? Na verdade, a experiência da marca é quando a marca efetivamente vai trocar com os seus diferentes públicos. Essa experiência pode se dar através de ambientes, né? Ambientes de marca. O que significa ambientes de marca? A loja, né? Os espaços em que essas marcas habitam, né? Os espaços que essas marcas se comunicam. Esse seria o primeiro ambiente. O segundo ambiente pode ser os produtos, né? Quais são os produtos que esta marca reflete? Quais são os produtos que essa marca comunica? E o terceiro ambiente são os serviços, porque hoje um aspecto muito comum é definir design de serviço. Por exemplo, tem grandes operadoras de telefonia ou distribuidoras de energia que o principal ponto de contato da sua marca com os seus consumidores é a conta. Como entender essa conta? Né? Como fazer com que o público, eu que estou lá na minha casa, receba essa conta, entenda, né? Reflita sobre essa conta, entenda exatamente o que está sendo cobrado, quais são os serviços, né? que eu faça exatamente com que eu reflita e tenha a melhor compreensão. Isso a gente chama de design de serviço. Então, dentro dessa segunda esfera, a gente tem design da experiência refletida em ambiente, em produto ou serviço. Depois a gente tem o terceiro nível, terceira esfera, que é a esfera da comunicação. Então, a gente comunica, né? O que essa marca tem a dizer, de que forma ela tem a dizer. E dentro da comunicação, a gente já não trabalha mais o que a gente chamava há algum tempo de comunicação on e comunicação off. Hoje é tudo uma coisa só, né? A gente trabalha com o conceito de comunicação integrada. Não tem mais sentido a gente fazer uma campanha de propaganda, uma campanha de comunicação, se a gente não pensar em todos os canais. Hoje a gente tem que pensar em todos os canais, tem que ser multicanal. Então a gente tem que pensar na comunicação, tanto comunicação virtual, digital, quanto comunicação tradicional. Então a gente trabalha esses 3 níveis. No centro desses 3 níveis está o que a gente chama de gestão. Gestão é entrar nesse círculo, né? Revisitar a estratégia, revisitar a experiência, revisitar a comunicação para ver se está funcionando, né? Se os pontos de contato estão adequados, se as mensagens estão chegando nos públicos certos. Enfim, então a gente trabalha com esse conceito de metodologia através desses 3 níveis, da experiência, da estratégia, da experiência e da comunicação. A identidade visual, a marca, elas não são estáticas. Não, jamais. Ela era estática algumas décadas atrás, né? Principalmente anos 70, anos 80, quando a gente começou a trabalhar com desenho de identidade, ela era absolutamente estática. A gente desenhava conceitos de identidade, desenhava a linguagem, fazia grandes manuais de identidade, dava para o cliente pegava aquela brochura, aquele manual e não entendia nada. Aí a marca absolutamente se perdia. Enfim, então isso foi um grande problema nos anos 70, anos 80 para definir a estratégia de marca. Mas foi evoluindo, né?
Hoje a questão da marca ela é absolutamente dinâmica, participativa e dinâmica. Inclusive tem um conceito agora que já está sendo praticado, que a gente chama de design thinking, que é o design de uma forma colaborativa. Trabalhar tanto com o cliente quanto todos os públicos de interesse. Então todos os públicos participam ativamente, intensamente da construção desta marca. E quando se fala então em atuação local com os olhos no global? Isso é uma questão, é uma boa pergunta, porque todo mundo diz... o primeiro que lançou esse conceito foi o McLuhan, né, nos anos 70, que ele chamou de aldeia global. Foi a partir dos anos 70 começaram esses conceitos, né? Marshall McLuhan lançou pela primeira vez esse conceito, mas hoje a gente sabe que nós temos que ter os olhos no mundo, mas trabalhar com um repertório que nos pertence. Isso é muito importante, porque só o repertório que nos pertence vai ser autêntico e verdadeiro. Então tem que trabalhar com o que nós conhecemos, né, com o nosso potencial, com nossos valores, nossos atributos, e aí sim colocar dentro desse conceito, né, dentro desse repertório local, colocar para fora. Mas efetivamente a gente tem que trabalhar com os pés no chão, no nosso chão e a cabeça no mundo. Para mim isso é o que eles chamam de glocal. Falando então dos estudantes de design visual, que tipo de experiência eles devem buscar e quais estudos ou então quais passos eles devem seguir para entrar nessa carreira de engenheiros de identidade visual, de marca, de branding? Eu diria o seguinte, que é um pouco mais, são engenheiros, psicólogos, antropólogos, sociólogos, né? O designer, ele tem que ser múltiplo tarefa, ele tem que ser multidisciplinar. Tem um conceito também que os pedagogos lançaram a questão de 2, 3 anos atrás, que eles chamam formação em T. Formação em T é muito interessante porque a academia sempre privilegiou a questão da formação em I. Significa ter especialidade num determinado tema, num determinado assunto, né? Seja carreira técnica ou carreira humanista. Então sempre o ensino, a formação dos estudantes sempre foi nesse conceito do I. Hoje eles estão discutindo a questão da formação em T, e o designer é um dos precursores desse conceito. Ele tem que procurar essa questão da formação em T. Significa o seguinte, tem que se especializar no seu assunto, né, na sua expertise, que é o design em si, mas ao mesmo tempo ser múltiplo na medida do amplo conhecimento. Ele tem que ter muito conhecimento laminar a respeito de tudo que acontece, porque isso é super importante. Isso faz parte da construção do seu repertório. O designer tem que ter repertório. Quanto mais amplo e com mais profundidade for o repertório do designer, melhor ele vai saber manipular, mexer com esses argumentos, né, com essas referências, para trazer soluções eficientes e eficazes. A gente falou então dos estudantes, dos mais jovens, e como é que é ter 30 anos de experiência e lidar com o conservadorismo e com a criatividade ao longo dos 30 anos? Na verdade tem até um pouco mais de 30 anos, mas não, é muito interessante, é um desafio, né? Na verdade eu tenho 40 e poucos, então tenho comecei com 10 anos a trabalhar com design. É muito bom isso porque, na verdade, o que significa isso? A gente tem que ter inquietude, curiosidade, né? Inclusive, eu diria assim, hoje a gente tem 170 pessoas no GAD, deve ter 5 pessoas, eu devo ser um dos mais velhos, deve ter umas 5 pessoas que regulam, são da minha geração. Os restantes são todos jovens, né? Toda geração Y e geração X, Y e um pouquinho já o pessoal da geração Millennial, né? Que eles falam, né? Que é a geração do final do século XX, estão entrando aí no mercado de trabalho, mas eu trato com os jovens o dia inteiro. Mas é bom isso, é um desafio muito bom. Agora, a grande referência são os meus filhos. Eu acho que eu tenho 3 filhos que estão exatamente nessa idade, os 3 trabalham com comunicação, cada um numa agência de propaganda, os 3 trabalham em São Paulo, e eles são a minha grande referência, assim, e são também minha fonte de estudo, porque a gente está sempre trocando informações, né? A gente troca muitas informações, eles me dão muitas referências, eu passo algumas referências para eles, então é um grande laboratório, assim, eu acho que eu tenho uma referência muito grande em relação à construção de valores dentro dessa atividade com os meus filhos, me alimentam muito.
Então é muito interessante, eu gosto muito, acho muito desafiador. Valpírio, era isso. Obrigado pela entrevista. Obrigado, é um prazer estar aqui na UNO Chapecó.